Amém? Amém? Nós cantamos aqui: prepare o caminho do Senhor, dias de Elias. Jesus está voltando. E nós temos uma nova Jerusalém à nossa espera. Jesus mesmo disse: eis que vou preparar-vos lugar. Então nós estamos aqui de passagem. O céu é o nosso destino. O céu nos aguarda. Amém? Então nessa nossa caminhada para a nossa nova Jerusalém, certamente nós também passaremos por algumas Jericós. E mais, encontraremos alguns Bartimeus, seja no nosso local de trabalho, na repartição onde você trabalha, seja qualquer lugar. Nós estamos sujeitos a estar, e precisamos para isso estar prontos para ajudar, para estender a nossa mão, porque certamente nós vamos encontrar alguns Bartimeus, pessoas necessitadas, pessoas que estão desiludidas. Mas deixa eu te dizer que nesse contexto é que eu quero compartilhar e extrair alguns ensinamentos para nós aqui nessa noite. Nós vemos que Bartimeu estava sentado à beira do caminho. E se nós formos contextualizar, nós poderíamos dizer que alguém que estivesse assentado à beira da sarjeta, desanimado, desiludido, sem esperanças. Ele não era cego de nascença, ele havia perdido a visão, como eu disse, mas ele gostaria, ele queria voltar a ver. Irmãos, o interessante é que quando Jesus passa, ele transforma. Onde Jesus passa, vidas são transformadas. Amém? Você crê nisso? De repente, alguma situação da sua vida que você sabe que Jesus pode, num determinado momento, num piscar de olhos, mudar a sua história. E assim também foi com Bartimeu, porque Jesus, ele traz esperança novamente aos corações. Então eu gostaria de estar compartilhando com vocês algumas atitudes desse cego Bartimeu. Interessante que, embora ele fosse cego, ele tinha os outros sentidos e sabia usar muito bem. A Bíblia diz nessa passagem que ele ouviu falar de Jesus. Sabe, irmãos, ele estava com os ouvidos abertos. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos. Nós precisamos estar com os nossos corações sensíveis para ouvirmos a voz de Deus. E a Bíblia diz que, ouvindo que era Jesus, sabe o que ele fazia? Ele clamava. Ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa expressão era uma forma popular. Filho de Davi era uma forma popular de alguém se dirigir a Jesus como Messias. Como Messias, como alguém que era descendente de Davi, alguém que já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olhe para as minhas necessidades, para as minhas aflições. Irmãos, Bartimeu é um exemplo de pessoas que aguardam por esse encontro com Jesus. Bartimeu estava lá à beira do caminho, estava sentado à beira do caminho, ele aguardava. Ele aguardava por um encontro, mas por um encontro com alguém que pudesse mudar a vida dele. Não era alguém que fosse lá falar blá blá blá, falar alguma coisa que não ia resolver nada, que nada mudaria na sua vida, mas alguém que mudasse a sua história. Alguém que pudesse fazer com que ele lançasse de si a sua capa e dissesse: a partir de hoje, eu não preciso mais. E assim foi o encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus, ele muda a história. Ele muda a história de vidas. Ele transforma a mente,
o físico e o coração. E Ele nos faz tornar a ver. Qual que era o desejo de Bartimeu? Mestre, Senhor, que eu torne a ver. Esse era o desejo de Bartimeu. Irmãos, e é nesse contexto também que eu quero falar de alguns tipos de cegueira. Nós temos a cegueira física, que são cegos de nascença, muitas vezes cegueiras adquiridas por enfermidade, como o glaucoma, ou uma cegueira adquirida por acidentes. Mas nós sabemos também que existe uma cegueira, que é espiritual. E nós vemos isso, o apóstolo Paulo dizendo lá à igreja de Corinto. Gostaria que vocês abrissem, porque às vezes nós pensamos, nossa, mas as pessoas têm olhos, elas veem porque cegas espirituais. E a Bíblia diz assim lá em 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Segunda Coríntios 4, versículo 13, 4 diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, quem que é o Deus desse século? Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então a cegueira espiritual, aquela cegueira que o Deus desse século, o Satanás, o diabo, tem cegado o entendimento das pessoas, para que o evangelho não chegue não seja por elas compreendido e aceito. E nós temos também a cegueira espiritual de crentes. Não, mas aí você poderia dizer, não, mas aí, Jamil, aí não dá para entender. Mas é por isso, irmãos, que eu quero ler lá em 2 Pedro, capítulo 1. O apóstolo Pedro dizendo à igreja, 2 Pedro 2, de 1 a 9. Às vezes nós pensamos que a cegueira está só para os incrédulos, mas muitas vezes nós podemos estar dentro da igreja e estar cegos. E diz assim a carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz os sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas os torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé, a virtude com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aqueles a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora.